Bom, eu vou começar, vou dar o início à sessão prática da parte da tarde. O link para download do El está disponível na apresentação que eu fiz antes do almoço e abri aqui só para dar uma vista de olhos naquilo que eu estava a dizer. Se carregarem aqui no wiki, tem aqui toda a documentação acerca do El. E depois aqui nos ficheiros tem aqui uma versão do setup do El. Dá para instalar a máquina em 1 segundo. E depois aqui nos fóruns tem estas questões que nós vamos colocando e o pessoal, os administradores do fórum, os participantes podem responder. Está aqui a minha questão. Entretanto já aparece aqui várias questões do colega Francisco Caldeira, tentado a trabalhar intensamente na questão da validação dos GNLs e já na parte da exportação e publicação de mapas. Está muito bom, não está? Está bom. Ok. Pronto, vou então começar a fazer a demonstração da administração de dados no web. Vou fechar aqui o site que já não preciso dele. Eu antes de começar a fazer a transformação dos dados no web, quero mostrar-vos como é que eles estão em termos de ArcGIS, como é que eles foram importados. Eles foram importados da mesma forma que a Joana Puma apresenta de manhã, através de loads e fizemos algum tratamento dos dados de maneira a ser mais fácil de entender a relação existente entre as features e também para permitir o preenchimento do maior número de campos possível. A base é sempre a geografia, apesar de a gente saber que existem várias tabelas alfanuméricas relacionadas com este tema, a base é esta, e a tabela de atributos apresenta informação, aqui neste caso só para o 26 anos, por causa da questão dos fusos, para não comprometer o projeto e a questão coordenada do projeto. E a pesquisa vai com as importantes, entretanto, antes de mostrar aqui a tabela, depois eu me lembrar. É importante perceber que essa harmonização já foi feita talvez há 2 anos, uns 2 anos. E a gente tinha imensas dúvidas de como é que se preenchiam alguns dos campos. E, portanto, há aqui coisas que nós fizemos que agora temos a percepção de que não estão bem feitas. Principalmente a parte do Land Cover Nomenclature e do Land Cover Observation. O que é que nós fizemos? Que nós fizemos esse projeto em parceria com a DGT. Dele resultou um relatório e esse relatório é o relatório que a gente cita na tabela da documentação associada a esta informação. Mas, no entanto, a forma que nós tínhamos interpretado as coisas era que nós teríamos que alojar no nosso portal Ideia um link com o ficheiro PDF da nomenclatura aplicável ao CLC. Agora, com o conhecimento que nós temos, já temos a capacidade de perceber que isso era de editar. O mais correto é utilizar o link da Agência Europeia do Ambiente, que é responsável por esta cartografia, ou pelo menos pela disponibilização da cartografia para todos os países da União Europeia. E também fizemos uma coisa muito gira, que é imenso trabalho, mas que agora temos também a percepção que não fazia sentido nenhum, que foi a partir de informação toda por dados de ocupação de solo e fazer ficheiros RAR para que permitisse aos utilizadores descarregar a informação. Fizemos links para os ficheiros RAR todos, alojamos no portal Ideia e isso permitia que a pessoa, sem ter de recorrer a nenhum serviço, descarregando o nosso RAR com as shapefiles lá dentro, tivesse um link que permitisse fazer descarregamento de informação a partir do portal. O que até na altura foi uma ideia bastante à frente, foi uma forma de resolver o problema. Mas agora é claramente uma coisa que se tem a noção de que não era suposto ser feita dessa forma. Mas pronto, eu estou a trabalhar com os dados da forma como eles estavam e agora quando a gente fizer a segunda tentativa de harmonização dos dados já operamos de forma diferente.
Tal como a Joana mostrou, a nossa tabela é tal e qual, é semelhante. Tem a chave primária, que é sempre Inspire ID. O Begin Live Conversion, que é a data em que os dados foram introduzidos nesta feature class. Não tem a ver com com a data dos dados, da recolha dos dados. Temos aqui no campo void do Endless Conversion unknown, mas neste caso não sequer devia ter preenchido nada, porque o que a Inspire diz é que quando não há informação, os campos devem ser mantidos no luz, porque nunca houve nenhuma alteração a esses dados, por isso devia-se manter o campo neutro. Depois há aqui a referência ao ID da Cover Dataset, para poder ver tal relação e por aí fora. A única coisa que vos posso dizer em relação às chaves é que elas vão ser alteradas de forma substancial, vai deixar de ser feita referência às entidades que produzem os dados, porque o objetivo é passar a fazer referência ao Estado-membro que disponibiliza a informação. Por isso, não se foquem muito aqui na questão do Inspire ID, na construção do Inspire ID, porque vai sofrer uma alteração bastante grande e que depois vamos transmiti-la esse tempo, assim que tivermos mais novidades e podemos explicar junto de cada entidade qual a forma mais correta de se preencher. Isso tudo para vos mostrar que eu tenho dados na tabela, tenho imensa informação, mas para o caso agora o caso de estudo que agora vou mostrar, eu selecionei a panadilha terceira por uma questão de ser mais fácil de processar a informação, porque o Whale funciona muito bem, mas se a gente trabalhar acima de 1000 registros fica um bocadinho lento. E há quem diga até que em algumas funções ele não processa a coisa tão ao pé. E para não complicar muito, a gente fez aqui a desagregação de informação e vamos trabalhar só na terceira. Tal como a Joana mostrou, também tenho as minhas relações aqui feitas, porque usamos a mesma base de dados, o mesmo modelo de dados, por isso é que as coisas estão todas feitas da mesma forma. Estou um bocadinho lento, mas também tenho aqui a tabela do Long Cover Unit Polygon, que está preenchida também com aquela questão do dataset. E tenho também a tabela da nomenclatura. Vou-vos mostrar porque tem a situação do que eu vos falei, está a remeter para o projeto de ideia, para o site. E depois na documentação que está associada tem informação acerca do relatório da Corin Long Cover. Pronto, para fechar isto aqui, porque isto aqui não nos interessa, só queria que vocês percebessem que os dados de input foram previamente tratados a partir da sua inserção no modelo de dados, o que depois nos facilita bastante a vida a fazer o mapeamento no Whale. Daquilo que nós temos vindo a discutir no âmbito dos grupos de trabalho e entre nós, SIC, à partida, parece-nos que o que vai ser mais simples de fazer é aproveitar o modelo de dados para tratar os dados, fazer um pré-processamento dos dados. Sim? Oh, Roberto, estou-me a ouvir. Dizes que eu cliquei aqui em alguma coisa que não devia. Quem é que não tem a ver? É só o drone. Sim? Está a funcionar. Ok. O Roberto diz que sim. Ok. Peço desculpa pela interrupção. Só como eu estava a dizer, nós acreditamos que a forma mais fácil de trabalhar os dados, para quem ainda não começou a fazer nada e para quem já começou, é aproveitar a estrutura do modelo de dados e da base de dados, fazer logo de informação lá para dentro, porque isso vai obrigar a que haja o tal tratamento de informação e depois então fazer a importação desses dados para o Whale. Qual é o problema número 1? É o facto de ele não ler as nossas bases de dados, do formato em que elas estão. E o que é que isso me obrigou? Obrigou-me a exportar para shapefile
todas as feature classes que eu tinha na minha base de dados e obrigou-me a exportar para DBA as tabelas alfanuméricas que eu tinha na minha base de dados. E eu depois tudo a contente fui abrir o ENT, importar a informação e descobri que ele não me lê as tabelas DBA. Tive que descarregar um programa que é o DBA to XLDS Converter. Tive que converter as minhas tabelas todas para XLDS e então só assim é que consegui com ele imputar a minha informação. E porquê que eu tenho tanta coisa partida? Porque tal como a Joana mostrou, eu tenho pelo menos 4 datasets de informação, 4 feature classes, ou 2 feature classes e 2 tabelas alfanuméricas dentro do sistema do land cover, mas depois tenho todas as outras tabelas relacionadas, o related party, que é a entidade responsável pela informação, e o document citation, que é a entidade, que é o documento ou o relatório com base no qual a pessoa pode obter informações adicionais acerca daquela informação. E ainda tem mais algumas tabelas, se não me engano, que eram importantes para o source schema. Pronto. Depois de instalar o Whale, o aspecto inicial do Whale é este. Aliás, o aspecto inicial do Whale não é este. A ver já porque é importante para quem nunca trabalhou, ele tem uma conceito muito gira, que é a possibilidade da pessoa explorar o programa com exemplos pré-definidos, os colegas que desenvolveram o software associaram aqui ao Whale. Está aqui um bocadinho lenta a informação. Ele tem uma parte que permite fazer o load de um projeto já existente, depois tem uma outra parte para criar um projeto vazio, e depois tem outra tal parte com os exemplos que o utilizador pode aproveitar para explorar e tentar perceber à partida como é que as coisas funcionam. Só esperar que ele abra. Já tinha aberto para evitar esse tempo de abertura, porque ele leva um bocadinho de tempo a abrir. Mas acho que é importante fazer a interface inicial, porque depois senão não corresponde, aquilo que é mostrar não vai corresponder àquilo que vocês vão ver quando abrirem o programa. Entretanto, posso-vos mostrar que os dados todos que eu tive que trabalhar para depois poder importá-los no Whale, vou tentar não clicar muitas vezes que é para ele não se baralhar aqui. Eu tive que exportar para shapefile o land cover dataset, o land cover unit, e depois tem as tabelas Excel. Tenho o local ID, tenho o namespace, tenho o contato, tenho a data, tenho a citação, tenho o link do documento, tenho uma referência específica do documento, tenho várias informação que o source schema me vai pedir. Mas isso basicamente corresponde a todas as tabelas que estão relacionadas com o land cover. Por isso não é nada transcendente. Basicamente é preciso ter a atenção de exportar para um formato que seja importável no Whale todas as tabelas e features que é preciso harmonizar. Mesmo a questão da criação do Inspire ID, apesar do Whale permitir fazer, através de uma das funções, a criação desses Inspire IDs, o que aconselho é que seja feito previamente, que é depois muito mais fácil de fazer a importação da informação e de fazer com que as coisas batam certo umas com as outras. Bom, eu queria que ele mostrasse aqui a vista inicial, mas eu devo ter já desativado essa opção. Ele aparecia-me aquelas 3 opções que eu vos tinha falado, que acho que é interessante de explorarem quando explorarem os softwares. Pronto, qual é o primeiro passo para poder trabalhar aqui com isto? É tentar perceber o que é que são estas janelas todas que aparecem aqui. Aqui no Schema Explorer, basicamente eu vou ter informação da minha, acerca do meu schema, do meu source schema, que é a minha informação, seja uma shapefile, seja uma tabela, o que for. Assim que importar, vai-me aparecer aqui os campos todos da minha informação inicial. E aqui, na zona do target, é onde eu vou importar o schema do Inspire.
O alignment é onde vão aparecer todos os mapeamentos que fui efetuando. Basicamente é como se fosse um model builder, a tal história que eu vos tinha dito de manhã. Depois aqui, na zona dos erros, vão aparecer os warning tools que vão dizer onde é que eu tenho que fazer alterações e que informação que é preciso preencher. E até desaparecerem os warning tools, não dá para fazer exportação para GML. Se dá, a gente já sabe a partir de depois não passa num validador a seguir. E depois tem aqui um separador que tem as extensões todas organizadas por tipologia e que pode utilizar à vontade. Aqui também, depois quando ativar dados, também é possível ver a hierarquia, porque é muito a questão dos modelos relacionados, os pais e os filhos. Aqui não sei o que é. E aqui o mapa. É a tal história de que a maneira que eu vou fazer a transformação dos dados, vou podendo visualizar a transformação no mapa. Senão não vai aparecer nada no mapa, afinal que eu tenho que fazer alguma coisa mal. Não está a reconhecer a geometria e precisa que se faça qualquer coisa no alignment. Eu agora cliquei no mapa e ele desbloqueou. Eu devia esperar um bocadinho que ele desbloqueie. Pronto, o software tem sempre essas coisas, né? A gente já sabe que trabalhar com informação geográfica e com software dá sempre alguns problemas. Qual é o primeiro passo? E é assim, eu acho que prefiro que me vão fazendo as perguntas da maneira que eu for fazendo as coisas, porque na terceira pessoa é melhor assim. Eu fiz as coisas todas e depois perguntaram onde é que tu importaste o source schema. E então eu prefiro ir fazendo mais devagar e vocês vão me colocando as questões à maneira que eu vou fazer. O que é preciso para harmonizar dados? Preciso ter um input e tem que ter um output. A primeira fase é ir buscar o meu input e eu vou fazer a importação do meu source schema. O que é o meu source schema? É a informação que eu tenho naquela parte que eu vos mostrei, que exportei do modelo de dados. Que são os meus dados que eu já tenho aqui. Os meus dados de base estão preparados. É esta tal pasta que tem as tabelas de tudo o que aqui aumenta. E a primeira coisa que eu vou importar vai ser a minha shapefile dos meus launch cover units, que são as tais classes de ocupação de solo. Para fazer next. Aqui na encriptação dos caracteres, ele assume automaticamente este. Os nossos colegas de continente aconselham a utilização do ETF8. O ETF8 também é o que normalmente se utiliza nos outros softwares de open source, mas aquele outro funciona, o outro encoding que ele estava a fazer referência. E vou fazer finish. E a única coisa que ele me vai fazer é reconhecer os campos que eu tenho na minha shapefile. Ele não vai buscar lá nada, ele não traz dados, não traz nada consigo, só traz o schema. E ele fecha a janela sozinho. E eu, se fizer assim, eu digo desmembrar, não é desmembrar, desclapsar. Vocês conseguem ver todas os meus campos da minha informação de origem. Tal e qual que eu tenho aqui no ArcMap. Que não será exatamente igual a este, porque depois aproveitei e fiz alterações e acrescentei campos que me davam um jeito, que é a tal passo para processamento de informação. Deixa eu fechar aqui. Pronto, primeiro passo, importar o source schema. Segundo passo, eu vou importar o target schema. O target schema, se for para ir buscar diretamente ao site do Inspire as versões mais atuais, é no separador From Preset. Se vocês repararem, ele deixa-me importar From File, e vou-vos mostrar o tipo de ficheiros que ele suporta, Shapefile, XML, CSV, XLSX, Special Database, L, outra questão do L zipada e uma folha de Excel. Eu ainda não experimentei o Special Database, mas se alguém utilizar e experimentar um dia, depois que diga qualquer coisa se funciona bem ou não. Porque se funcionar é um formato interessante para poder passar as nossas bases de dados e fazer o importe delas. Pronto, abrir, vou fechar aqui. Posso também buscar dados a partir do meu URL, From Preset, que é onde eu tenho a lista toda do Inspire. Ele aqui dá-me as versões atuais dos esquemas todos dos temas do Inspire. E o que me interessa é o Launch Cover Vectors.
e depois vou ter que preencher o long cover nomenclature, porque são dois temas dentro do mesmo tema, mas de dois datasets diferentes. E eu também tenho a opção de importar raster, mas como eu não tenho dados raster, eu não vou trabalhar com isto. Portanto, a primeira coisa que eu vou fazer é importar o long cover. O long cover vector, a versão 4, é a última. Eu tentei trabalhar com ela e não concordo com uma das relações que está lá estabelecida, ou não concordo ou não percebo. Provavelmente a segunda opção é que é a mais acertada. E como eu não entendi, que não me fez muito sentido, e isso era uma longa história que eu tinha que contar, eu vou utilizar o long cover vector, que é a estrutura que é semelhante à que está definida nas especificações técnicas de tema long cover. A versão 4 obriga-me a fazer, obriga-me a ter vários datasets e várias nomenclaturas e várias coisas, e no nosso caso isso não se aplica, por isso eu vou usar essa versão. Tendo a noção de que provavelmente depois não passa na validação exatamente por ser uma versão antiga. Mas isso é um problema que depois eu vou ter de estudar melhor e resolver de alguma forma. Basta clicar em OK e ele vai-me importar o GML do esquema do Inspire. Esse GML é toda aquela complicação daqueles diagramas UML que são nas especificações de dados e que a gente tanto incentiva que toda a gente leia. Ele basicamente vai-me importar isso para aqui já num formato readable, fácil de interpretar. E ele reconhece automaticamente as tais 4 classes de UML que eu falei e que a Joana também mostrou na sua apresentação, e significa que ele vai-me obrigar a preencher uma ficha de long cover unit, uma ficha de long cover dataset, uma tabela alfanumérica de long cover observation e outra de long cover value. Faz todo o sentido, que é os 4 obrigatórios de acordo com as especificações técnicas. E por isso é que eu tenho tanta informação na minha pasta dos dados de base, que eu precisei de estruturá-las e separá-las a função disto que estava aqui. Claro que isso depois foi uma conclusão que eu cheguei depois de ter feito 20 ou 30 vezes a transformação no erro. Senão não tinha tido a capacidade de chegar a essas conclusões todas. E o objetivo aqui hoje é já vos transmitir a informação e as minhas experiências já no formato final e evitar que vocês tenham o trabalho repetitivo, tentar perceber como é que isso funcionava. Uma vez que é preciso fazer a transformação de dados, não me basta só importar um esquema, eu também preciso de importar os meus dados. E aqui é o terceiro passo. Vem a File, Import e vem a Source Data. Se vocês repararem, ele vem no seguimento, a sequência está toda direitinha. Primeiro importa o Source Schema, depois importa o Target Schema e agora vem importar o Source Data. E o Source Data não é nada mais do que a minha shapefile, a mesma que eu importei há pouco para ir buscar o schema. Aqui outra vez na minha situação, vou escolher isso aí a 6 e vou fazer finish. E ele está a colocar na minha base de dados, o meu schema inicial, as minhas instâncias. As instâncias são os meus objetos, são os meus registros na tabela. Significa que eu tenho 240 registros e convém ter esse número sempre presente, porque quando chegar ao fim não posso ter mais do que 240, porque afinal que alguma coisa correr mal, se tiver mais do que 240. Depois de importar o meu source schema, o meu target schema e os meus dados, eu preciso dizer aqui ao meu amigo target schema que tem que absorver essa informação. Exatamente. Isso foi um dos erros que eu tive quando estava a tentar ajudar aqui a Auládia com os seus dados de geologia. Ele às vezes isso não é um erro, é tipo um warning. Deixa eu ver se ele aqui diz qualquer coisa. O Simon depois ajudou-me a tentar perceber. Basicamente isso significa que há qualquer coisa no target schema ou no source schema que eu vou ter de preencher para poder resolver. Não é normal acontecer, não é suposto. É suposto ter um visto verde quando eu faço a importação do schema. No entanto, pode acontecer com várias situações esse warning aparecer. Por aquilo que o Simon explica, não é nada de grave. É uma maneira do software reconhecer que não sabem. O Simon falou que eu sei lá há pouco,
que é responsável pelo desenvolvimento de software. Obrigada. E ele diz que não é problemático. O que é problemático é que no fim do meu projeto tudo é continuar a ter avisos destes. Na parte do schema não é suposto, mas também não sei exatamente, é qualquer coisa por trás no código que ele tem qualquer coisa por resolver. Mas não limita o meu trabalho. Como eu estava a dizer, eu importei os meus dados para o meu source schema, mas agora preciso fazer com que o meu target schema perceba qual é a informação que tem que transformar. E então, o quarto passo é, o primeiro é importar o source schema, o segundo é importar o target schema, o terceiro fazer a importação do source data, o quarto é fazer retype. Fazer retype daqui para aqui, do land cover unit para o load cover unit. E vou clicar aqui na setinha e ele dá nessa opção. Sempre, as funções todas do L aparecem sempre aqui, em função dos dados que eu seleciono na origem e no destino. Ele chama-se retype. Isso é basicamente passar a informação de um lado para o outro. Não é mais do que isso. Ele também dá uma possibilidade de fazer um merge, que é me resolver a questão do dataset. Se eu não tivesse já o meu merge feito no ArcGIS, podia fazê-lo aqui. Às vezes não dá certo, por isso é que aconselho sempre a fazer antes de começar a trabalhar no L. E depois aparecem os groovies, que eu também não sei muito bem como é que eles funcionam, eu posso até explicar para vocês verem, mas que implica a tal de programação e que já falei com o Francisco Caldeira sobre isso, mas ele também nunca utilizou o groovy, por isso a gente ainda também está a tentar perceber exatamente qual é a funcionalidade dele e qual é a diferença daquele para o normal. Posso clicar nas questões aqui diretamente. Do DBS em que situações é preciso usar essa ferramenta e porquê? Tal como eu tinha explicado, a nossa base de dados tem files ou database em personal e como ele não permite a importação de DBAs, eu tive que importar para um formato que fosse importável pelo ele, para essa expressão. CSV, XAlias, todos aqueles formatos que eu mostrei há pouco aqui no file import. Foi por isso que eu tive que exportar para aquele formato. E para poder exportar para aquele formato tive que descarregar aquele software, porque não tinha outra forma de o fazer. Ele aqui, no tal Groovy, faz imensas coisas e depois chega uma altura em que me pede para programar. É para fazer um programazinho. E portanto, isto para mim é um campeonato à parte. Ainda não cheguei a essa fase e por isso é que eu nem preciso dizer bem para que é que servem os groovies. Mas também que não é importante para aquilo que a gente está a fazer agora, não vale a pena explorar muito assunto. O que importa é que percebam que existem imensas funções e que a maior parte delas eu desconheço para que é que elas servem. Eu preciso de fazer um retype nessa fase e ele vai-me preencher as minhas 240 instâncias daqui para aqui. Agora está a perguntar se importei shapefile. Importei shapefile porque é um formato que ele conhece e importa ser shapefile no momento da importação do source schema e no momento da importação do source data. Porque é um formato que ele reconhece. Vou mostrar outra vez os formatos que ele aceita. Ele aceita a importação de formato de ficheiros nos formatos que estão aqui, Shape, XML, CSV, outro tipo de ficheiro de Excel, Specialite, o meu Schema Definition, Excel e outro formato que é muito limitativo. E por isso é que tive que exportar a informação. Em relação ao porque é que eu precisei, porque eu tinha tabelas alfanuméricas preenchidas na minha base de dados e como elas estavam, e como quando se exporta de base de dados para formato de tabela, ele vai em DBS, e depois tive que passar no programa de DBS para XLDS, que era para permitir depois importar no ele. Não sei se eu respondi bem à questão da hora. Pronto. Eu fiz o recap e ele pegou-me aqui com 240 os meus land cover units. Pronto, fez um recap daqui para aqui. Mas a única coisa que eu fiz para dizer ao meu target schema que a minha informação é composta por 140 registros. Agora, respondendo à hora, é assim não vai dar muito certo. A importação da shapefile
serve para o caso de informação geográfica, mas para tudo o que é tabelas alfanuméricas sem geometria associada, tem que ser em XLS, em formato Excel. Ok, pronto. Para não recuperar o raciocínio de fazer o processo todo de início ao fim. Então passei as minhas instâncias do Launch Cover Unit para aqui. Mas ele agora não sabe nada, só sabe que eu tenho 240 registros na minha tabela. Ele não faz ideia como é que elas se chamam, qual é a classe de operação de sol, nem nada. Então o que é que eu vou fazer? O conselho que eu dou é começar pela informação que é obrigatória. E a informação que é obrigatória preencher é ter os asteriscos. E então, o primeiro que me parece obrigatória é a geometria. E eu vou aproveitar o facto de ter a geometria na minha shapefile para passar a informação para aqui para este lado. E normalmente, as soluções que a gente fizer sempre, ou retype ou rename. Basicamente vão-me dizer que a geometria que eu tenho na minha shapefile é a mesma que eu quero que ele possa ter na minha source schema. E ele fez-me uma transformação. Olha aqui dá isto, que a transformação foi bem, mas que a validação continua a ter esses warnings. Os warnings não têm necessariamente a ver com a transformação que eu acabei de fazer. Significa que em toda esta feature class existem problemas por resolver. Não tem necessariamente a ver com aquilo que acabei de fazer, tem a ver com tudo. Depois da geometria, vou ver como é que ele me preenche aqui. Ele reconheceu as minhas 240 registros, os meus objetos, e vou passar ao seguinte. O seguinte, ao ID. Esse ID é obrigatório. Mas esse ID é especial, porque não é o mesmo que o meu Inspire ID. Ele obriga-me a preencher o Inspire ID, mas também obriga-me a preencher esse ID. E quando eu clico aqui, e se tiver dúvidas sobre o que é que isso significa, posso clicar com o botão direito de rato e pedir para me mostrar as propriedades disto. E ele explica-me mais ou menos o que é que precisa. Ele diz-me que isso só aceita um valor, para o Parent Type Length Cover Unit, que é o cada um dos objetos que representam as classes de ocupação de sol, e que as propriedades são estas. Pronto. E não me diz grande coisa. E então, portanto, eu tive a erro tentar preencher isso. O que é que eu fiz? Para não... o Francisco Caldeira aconselha que sempre que a gente não sabe o que é que preencher, para escrever qualquer coisa, tipo XPTO. Só para aceitar e validar o processo. No entanto, como a gente está a trabalhar no sentido de harmonizar efetivamente os nossos dados e ter-los todos direitinhos, convém fazer qualquer coisa que faça sentido. E o que eu vou fazer é gerar um ID sequencial só para ele me deixar aquele preenchido corretamente e não me chatear mais em relação a isso. E então, se eu trabalhar com o Launch Cover Unit, eu vou dizer que isso é um Launch Cover Unit e ele automaticamente está-me a pôr ali um em baixo. Eu vou usar mais ou menos o que a gente costuma fazer. Pode dizer. Eu já fiz isso e dá erro. Com o Object ID. Por causa da tal história de que a Joana explicou. Como não é sequencial, e existem Object ID que apareceram quando a gente trabalha a geometria, ele diz que naquele há um problema. E então eu deixei de fazer com o Object ID e comecei a criar um novo que acaba de ser um bocado redundante, porque a gente já tem um Inspire ID para identificar aquele objeto, mas ele está a pedir novamente. Isso é uma questão do GML, basicamente. Deve ser qualquer coisa que ele precisa para relacionar a informação. E então aqui vou para o LCU de Launch Cover Unit, meto um ponto e ele associa logo um. Significa que eles vão pôr 1, 2, 3, 4, 5 lá fora, nos meus 240 objetos. E vou fazer signos. Está-me a transformar, corre bem. E então vocês podem ver que ele vai-me pondo sempre aqui as minhas funções. E se me arrepender de chegar ao fim e vir que a função que eu fizer não foi mais correta, posso vir aqui, selecionar e fazer delete. E ele apaga-me a transformação e retira-me a informação que clicou aqui. Por isso é que o Rails é também uma das vantagens do Rails é poder reverter, posso reverter a operação aqui em cima, mas também posso ir ao início do meu projeto e eliminar qualquer uma das funções que eu atribuí aqui no Target Schema. Pronto, ele aqui parece que correu bem, já não me vou preocupar mais com isso, vou preencher o Inspire ID.
E aqui depois comecei a ter algumas dúvidas sobre qual é que seria a forma mais fácil de preencher isso. Porquê? Porque na minha tabela eu já tenho o Inspire ID preenchido, mas eu tenho o namespace e o local ID juntos no mesmo campo. E eu disse que pensar, agora vou ter de separar essa informação e vou ter de estar aqui preocupada a arranjar uma forma de repetir os dados e não sei o quê. E então, o que é que eu fiz? Peguei na minha tabela de identifier, que já tem os campos todos separados, tenho o local ID, tenho o version ID, tenho o namespace e exportei para Excel. E então, eu vou usar esse Excel para me preencher aqui essa informação. Porque se eu vier aqui buscar o Inspire ID que eu tinha preenchido e puser para aqui, ele só me vai preencher este aqui de cima. Ele não reconhece que no meu Inspire ID eu tenho uma componente que é o Local ID e uma componente que é o Namespace. Ele obriga-me a fazer as coisas a separado. E então, para preencher isto, eu vou usar uma função que é o Classification. Vou ver se funciona. Eu já fiz isso outra vez, mas já fiz de várias formas, às vezes a forma como eu faço não é a melhor. Pronto. Eu vou dizer aqui que para poder preencher o namespace, eu quero que todos os meus polígonos que têm esse Inspire ID, eu quero que me apareça só até o PG. Porque o 10, o 100, não sei o quê, já é o Local ID. Eu não quero que isso me apareça. Então, o que é que eu fiz? Fui passar com Excel o meu Local ID separado do namespace para me poder resolver esse problema. Então, eu vou dizer que eu quero ir buscar a informação àquele Excel. Ele detecta-me automaticamente aqui este com 28% de confiança e por isso é que me faz ter algumas dívidas se o ICF é a melhor forma de definir a codificação dos caracteres. Eu vou manter este, só porque sim, e vou fazer next. E vou dizer que tudo o que tem o meu Inspire ID, eu quero que se passe a chamar, e agora tenho que procurar aqui exatamente, quero que ele só me apresente a minha coluna do Local ID. E ele tem essa vantagem, porque ele faz uma classificação com base em fecheiros. Daqui para aqui, e assim ele passa-me o 1, passa-me só os meus Local IDs. Faz sentido? Alguma dúvida até agora? Ele precisa de saber qual é o namespace e o Local ID de forma separada. E como já tenho essa informação preenchida na minha tabela de origem, eu preciso que ele me reconheça os valores tal e qual como eles estão. E eu podia estar aqui a criar indícios sequenciais e não sei o quê, só que podia depois não corresponder aos meus Inspire IDs da minha tabela de origem, podiam baralhar a informação toda. Qual é a maneira que eu tenho de fazer isso? É garantir que, de acordo com a minha informação de base, eu vou sacar os namespace e o local ID correto. E então, prefiro exportar para Excel e tenho sempre a garantia de que a informação vem toda direta. E vou fazer finish. E ele agora já sabe que tudo o que era isto passa a ser só o número, só o local ID. E vou fazer finish. Pronto, ele agora mapeia nisso amarelos. Os amarelos significam que eu estou a trabalhar nos meus dados de origem sem ter em conta os meus dados sem fazer mapeamentos daqui para aqui. Sempre que eu faço mapeamentos daqui para aqui fica verde. O roxo tem significado, que já não sei bem qual é, mas também está no manual. O que interessa é que tenha cores e que apareça sempre aqui na frente o número de instâncias. Se não aparecer, é porque qualquer coisa está mal. E agora eu vou fazer a mesma coisa. Mas enganei-me aqui, porque eu estava a preencher o local ID a vez do namespace. Então, enganei-me aqui e vou voltar para trás. Perceberam? Porque eu estava a procurar o local ID, enganei-me. Afinal, eu precisava de namespace. E ele apagou uma função que eu tinha aqui. Então, agora eu vou fazer a mesma coisa. Vou classificar. Vou dizer que tudo o que eu tenha que era composto por namespace e por local ID, quero que seja só namespace. Então vou buscar o fecheiro em que eu tenho o namespace, next, e agora vou dizer que tudo o que era composto pelo Inspire ID, que era composto por namespace e pelo local ID, quero que seja só namespace. Ele aqui
já me vai pôr tudo com o mesmo namespace. Estão a ver? Não tem números na frente. Isto aqui é que vai ser populado na minha target schema. Fazer finish. Parece-me tudo bem. Este aqui não me interessa porque isto era o cabeçalho do Excel. Apago esta linha e faço finish. E ele tem que me levar 240 objetos para ali. E ver. Para fazer a mesma coisa com o Local ID, usar a ferramenta de classificação. Eu não uso mais nenhuma, porque não me parece que mais alguma seja adequada para isso, uma vez que eu tenho um fecheiro que eu posso usar para classificar aqueles campos. Aqui a mesma coisa, só que agora, em vez de ir buscar o namespace, preciso saber o Local ID. Então venho aqui, venho buscar o meu CSV de Local ID e até depois posso-vos mostrar os fecheiros abaixo, como é que eles são, para vocês verem que é muito simples. E aqui, tudo o que eu tenha Inspire ID, só quero que me pareça o Local ID. Como eu não sei qual é a coluna, tenho que andar aqui à procura da minha coluna que corresponde ao Local ID. E é esta. Vocês podem ver, há uma correspondência exatamente igual de um lado para o outro. Tudo o que é 98 passa a ser 98, o que é 99, 99. Finish. Finish. E ele vai-me popular aqui o Local ID. Muito bem. Version ID é avoidable. Eu posso populá-lo ou não. Não populando, tem que dar uma razão. É uma das tais 3 razões que eu vos falei dos voidable. Comissão na Cold List Inspire, que está pré-definida e com base no qual toda a gente tem que trabalhar, vou usar mais uma função daqui do import, que é o import Cold List. E vou buscar a Cold List ao registry do Inspire, que é o tal registro de todas as Cold Lists que estão em vigor na comunidade europeia. Ele vai-me dar de vários temas e a que me interessa é a última. Se tiverem dúvidas podem ir dizendo. Está dentro do Other e é o último de todos, não tem que enganar. Void Reason Value. Se vocês repararem, isso resolve todo o vosso problema de terem de ler especificações técnicas e de estarem a perceber quais são as codes que estão em vigor e como é que elas se relacionam e estabelecer domínios nas bases de dados e por aí fora. Pronto, ele fez a importação da code list e agora tenho que dizer qual é o valor que corresponde ao motivo pelo qual eu não tenho o version ID preenchido. E aqui basta clicar e fazer um assign. No assign, o assign permite-me obter a lista dos valores possíveis, dos valores nulos, e eu vou por aqui que não existe, não está populado, os dados não estão populados. Ele vai transformar as minhas 240 instâncias e vai colocar aqui. E eu continuo a ter aqui o ordens de validação. Ele diz-me que eu preciso das coisas com status, continuo com ordens. E a ver quais são. Ele diz-me aqui diretamente quais são os meus problemas. Ele diz que eu tenho problemas na cardinalidade do Don't Cover Observation, que era o como que eu ia por aqui. Ótimo, quer dizer que até agora correu tudo bem. O meu problema ainda está naquilo que eu vou fazer a seguir. E pronto. Significa aqui que eu já acabei de trabalhar com o Long Cover Unit e tenho que ir buscar informação outra das minhas source schemas. Tal como se lembram, a Joana preencheu 4 coisas diferentes. Long Cover Unit, o Dataset, o Observation e o Value. E agora, já preencheu o Unit, agora vou preencher o Observation. E se repararem, isto ainda está dentro do Unit. Significa que existe uma relação instituída aqui. E tem que ser de um para vários. Um para ano. Aqui, no class, eu vou ver aqui o que é que significa, o que é que ele me pede. Faz uma classe de assignment ou valente cover class, valente cover unit, sua classificação. Pronto, ele aqui pede-me um número. Deixa-me ver se eu tenho um número aqui na minha tabela de origem. Tenho, por isso eu vou aproveitar o meu launch cover unit e vou fazer um rename daqui para aqui. Porque eu já tinha essa informação ali. Faço um rename, ou seja, ele vai-me transpor de um lado para o outro a informação que eu já tenho. Até as funções têm nomes esquisitos, mas depois de trabalhar com isso, acaba por fazer um bocadinho mais sentido. A gente já sabe melhor como é que se faz todas as coisas. E se vocês repararem, tenho aqui um check na minha validação das instâncias. Isso significa que nessa altura do campeonato já podia exportar isso para GML.
e depois validá-los. Mas se repararem, dos 4 temas, eu só tenho preenchido. Significa que eu vou ter que preencher os que estão em falta. Para poder ficar com tudo o meu target schema preenchido e poder disponibilizá-lo via serviço. Pronto, vou abrir. Aqui, eu só preenchi os obrigatórios. Mas podia perfeitamente preencher os outros, porque eu tenho informação para preencher os outros. Por exemplo, o Begin Live Spawn Version é supostamente avoidable, devia ser obrigatório, mas não aparece com asterisco. Quer dizer, porque eu tenho essa informação e vou preenchê-la. O problema é que agora, quando eu começo a meter mais informação aqui dentro, que não é necessariamente obrigatória, começa a gerar mais erros que às vezes são mais difíceis de controlar. E então, às vezes é preferível evitar a introdução dessa informação do que está aqui a inventar um bocado. Mas eu vou preencher o Begin Live Spawn Version, fazer um rename porque eu já tenho essa informação preenchida na minha source. Se vocês se lembram, essa informação diz respeito à data na qual eu introduzi os objetos na minha tabela e ele faz uma assign daqui para aqui. Depois tem a mesma coisa do OneLive Spawn Version. Vou buscar os meus dados do OneLive Spawn Version e vou fazer um rename para aqui. Faço um rename. Faço finish. E ele transforma-me as 240 instâncias. Agora eu tenho curiosidade para ver o que é que está a acontecer na realidade. E como eu vos disse, eu tenho aqui uma opção que é o visualizar o mapa. Tem aqui tanta coisa que não... Vou visualizar o mapa e vou dizer que quero ver o source e o transform no mapa. Quero ver os meus dados de origem e os meus dados transformados. Que é uma das maneiras que eu tenho de ter certeza de que ele me está a fazer a transformação corretamente. Agora espero que ele não me engane isto. Até agora é muito difícil, não por isso. É super fácil. É difícil. Mas depois de passar algum tempo de experimentar, torna-se fácil. E acho que o que é mais difícil é entender o que é suposto preencher em cada um dos campos do target schema. Porque fora isso conhecendo bem os dados e depois com as funções acaba por ser relativamente simples. Não... Eu evito clicar muito aqui porque isso depois pode dar asneira. Que ele é muito sensível. Deixa-me fazer aqui um overlay. Gostava que ele me apresentasse isso. Pronto, está aqui no meio do oceano Atlântico os meus dados. Se eu trabalhar a ilha terceira, como se pode comprovar no mapa, está tão pequenino, mas é para não dar geneira ali no outro lado. E agora vou dizer que quero ver o source e o transform. E ele aparece-me assim. Isso o que é que significa? Que eu tenho um problema grave na minha target, porque ele não me está a reconhecer. Isto daqui desse lado eu tenho o meu source data, daqui tenho o meu target schema. Significa que ele não está a reconhecer a geometria. Então isso significa que eu tenho que vir aqui, tenho que vir a minha geometria, tenho que vir ao meu abstract geometry e tenho que dizer que a multiple, onde é que está? Que foi que falou? Que foi? Polígono. Muito bem. Daqui para aqui. Vou fazer aqui um rename. Se ele não está lá a reconhecer os meus polígonos, apesar de eu ter levado a geometria comigo, isso é uma coisa que vai acontecer a todos. E vou dizer aqui para fazer set as default geometry. E agora, se tudo correu bem, eu venho ao meu mapa outra vez. E ele já me mostra que eu tenho informação no meu target schema. Já transformei dados.
E é uma ótima forma de a gente ver se está a trabalhar bem ou não. Muito bem, 2,5. Launch Cover Dataset, que eu controlo a metade, não é? Launch Cover Dataset, vou fazer, agora eu preciso de informação diferente da minha source schema. Venho fazer o import novamente e venho buscar o meu Launch Cover Dataset. Minha shapefile, como podem ver, que é onde eu tenho informação de geometria de objetos, a geometria, né? Faço o encoding, o UTF-8, faço finish. Ele permite-me pôr várias sources. No target não deixa. E agora, o que é que eu preciso de fazer a seguir? Quer saber a responder? Ganha uma bolacha da tela do coffee break. Falta-me buscar os dados, que é porque buscar o schema, certo? File, import, source data. E eu tenho que ir novamente que os dados estão na minha shapefile, mas desta vez no meu launch cover dataset. Fazer next, confirmar que é do launch cover dataset que eu estou a falar e fazer finish. Ele aqui fala nos EPSGs. Ora, portanto, a gente cá tem em vigor o PTRA. Só que depois, quando se começou a ver a questão da harmonização dos sistemas coordenadas, levanta-se a dúvida se o ISPAE reconhecia o APS, o 25 anos. E então, o que eu fiz foi projetar os nossos dados para a TRA 79. Mas, pelos vistos, já percebi que não é preciso. Podemos continuar a trabalhar com o PTRA e, por isso, ele pergunta-me qual é que é o EPSG que é caro. Eu vou deixar da maneira que está, apesar de não ser esse que é o DG74, mas vou deixar esse que não tem de cor, o EPSG do ETRA. O EPSG é o código do qual é que necessita o sistema de coordenadas de acordo com as normas da OGC, se não me engano. Não está aqui. Pronto. Já fui buscar o meu source data e eu tenho apenas um polígono. E aqui assim a 240. Porquê? Não, mas não era da pessoa para responder. Pronto. Dataset. É o dataset que é a minha área de trabalho, é o meu merge que a Joana fez quando passou as suas unidades todas de São Miguel para a ilha só. Aqui é exatamente a mesma coisa. Tenho um dataset com vários polígonos. Diz, Pedro. Podias. Podias fazer daqui para aqui e fazer aqui o merge. Mas eu tenho medo que me cague. Tenho muito medo, porque eu já tentei e ele pede um compo em comum. E se não tiveres um compo com os mesmos valores, lixa-te o esquema. A gente vai experimentar. Vai lá. Só para tornar isso mais divertido então. Qual é o compo que a gente tem aqui em comum? Não tem. O land vai ser diferente. O URI é o único que eu tenho em comum. Porque é o tal HTTP onde eu tenho a minha informação da nomenclatura do CLC. Porque todos os outros têm valores diferentes. Vamos experimentar. Estás a fechar para vocês verem o que é o URI. Vamos aqui às propriedades. E ele mostra-me os valores. Pronto. Não. Ele não vai deixar. Pronto. A gente vai experimentar. Vai lá. Vamos ver, porque se tivesse vários valores, ele ia mostrar aqui uma lista de vários valores. Isso aqui é claramente um erro, esse URI. Isso deve ter sido eu a tentar deixar de usar o portal ideia para passar a usar o site da Ionat. E esqueci-me de tirar aqui o 243, que é um dos códigos de software onde sou. Eu vou fazer com base nisto, porque eu já percebi que todos eles têm... Não, mas eu não posso ir por aqui, tens razão. Vocês estão a ver asneiras e não me dizem nada. É aqui que eu tenho que ver. Eu não consigo ter companhia único no meu launch cover unit.
Tenho este. Eu até tenho medo. Eu já tenho aqui um comp. Eu tenho a certeza que é igual para todos, porque os 240 registros têm a mesma data. E então eu fazer um merge com base nisso. Toda a gente percebe a ideia. Tem que ter um comp com valores iguais para me deixar fazer o merge, senão ele não deixa. Eu vou minimizar isso, a gente não vai usar nada daquilo. E vou passar para aqui. Então, eu tenho que selecionar o comp que vou utilizar e aqui o que é cache. Pronto, cover data set. Mas ele não me deixa fazer para aqui, vou ter de fazer para a parte da geometria, provavelmente. Parte da geometria ou para a parte do extent. Pois, isso é outra questão. Para onde é que a gente faz o merge? Por isso é muito tentativa a erro. Vamos experimentar para aqui. Acho que eu consigo usar. Não, mas ele não me deixa fazer. Tem que ser para algum sítio onde ele deixa fazer o merge. Onde ele ativa o merge. Se eu fizer daqui para aqui. Deixa-me fazer o merge. Ok. E é aqui que eu tenho que escolher o pop. Certo. Não é esse, está certo. Muito bem. É observation. Next. Auto detect and merge. Por isso aqui. To merge. Outra vez a mesma coisa. Não? Sai. Como é que eu vou fazer? Da geometria. Vamos embora. Vamos ver o que é que ele faz aqui. A capacidade certa. Vamos ver o aspecto disso. Ora, como é que eu faço de maneira properties? Aqui eu não sei como é que se vê só. Onde é que eu vejo só aquele data set? Aqui. O show mapping mostra-me isto aqui. Deixa eu ver se ele vai buscar aqui o. Ele ia mostrar só um polígono, só aquele do retângulo. O André tem mais alguma sugestão? Não? Pronto. Então vamos voltar para trás e vamos fazer o meu mate. Pronto. Já tenho o lampo com a guarda certo vazio, vou trabalhar com o meu, que já tem só um polígono, e vou passá-lo daqui para aqui. O que é que agora é preciso fazer? Ele reconhece o meu source data até aqui um polígono. E agora? O que é preciso? O que é que me falta? Qual é a função que eu utilizo? Retype, que é para me reconhecer um objeto de um lado para o outro. E depois acaba por ser sempre as mesmas funções. Pronto. Agora vamos preencher como obrigatórios. Ele está-me a perguntar qual é o extent da minha informação. Eu não faço ideia. Eu vou clicar na geometria, vou clicar no extent e vou usar o compute extent. Porque eu não tenho definido o extent na minha informação de origem como ele estava. Ele aqui dá três tipos de possibilidades, correct bounding box e union, e eu uso sempre o bounding box. Não, porque é a única coisa que eu conheço. E eles vão o meu extent. O ID é outra vez a mesma situação. Temos o Inspire ID, mas ele na mesma pede um ID. Qual foi a função que eu utilizei há pouco? Eu usei o Generate Sequential ID. Então, eu vou usar a mesma função e vou dizer aqui que é long cover dataset, vou pôr um ponto e ele vai me reconhecer 1. E vai-me transformar isto. Pronto. E agora parece-me sempre só 1, porque é só um polígono. Eu tenho o quadrado tudo que abrange a ilha da terceira.
Eu estou ali numa discussão sobre os merges que eu tenho aqui. Pronto, o Expire ID vai fazer a mesma coisa. Eu vou basicamente usar o que eu tenho nos meus ficheiros. Ora, basta saber se eu tenho o ficheiro certo para aqui. Classification. Vou buscar o meu namespace. Next. Não. Comercial CPD. Não, nada disso. Não quero nada disso, porque ele não me vai dar a informação correta. O que eu vou fazer é ver o que é que eu tenho preenchido aqui no meu Expire ID. Se eu conseguir encontrar, vocês já devem conseguir ver melhor do que eu. Já tenho aqui isso, espera bem. ID do dataset, vou ver quais são as propriedades disto, vou ver quais são os valores que eu tenho preenchido e o que eu quero é que ele assuma isto. Isto está para fazer aqui, está para copiar isto, este registro com este botãozinho. Eu venho aqui e venho fazer um assign, porque eu sei exatamente o que é que eu quero escrever ali. E o que eu faço aqui é que o meu namespace é igual àquele que eu acabei de copiar, menos o E, porque o E é o meu local ID. Vou pôr um ponto, porque é para depois pôr o E. E ele vai me levar uma instância. Agora no local ID vou fazer a mesma coisa, vou usar o assign, ou seja, vou definir aqui um valor que não tem nada a ver com os meus dados de origem, em termos de mapeamento, mas que tem a ver porque já tenho esse valor inserido, isso é que é o E. Eu vou fazer finish. Está a fazer sentido, pelo menos para alguns. Pronto, já não é mal. O version ID, a mesma coisa. Eu já tinha ido buscar a code list dos valores possíveis dos voidables e vou utilizar outra vez aqui a mesma situação. Qual é a função que eu utilizo? Eu utilizo o assign. Sempre que eu tiver a importar valores de code list, eu uso o assign. É a forma de eu reconhecer os valores possíveis. Eu vejo outra vez unpopulated. Ok. Fazer aqui, estava a pedir o members. O members basicamente é as minhas long cover units todas. Depois isso começa-se a repetir imensas vezes. E por isso é que é extremamente complicado às vezes de garantir que as coisas ficam bem preenchidas e pronto. Ou seja, eu não consigo ver as relações que consigo ver numa base de dados, mas quando eu começo a abrir o meu target schema e as coisas começam a repetir tantas vezes, aí consigo perceber que elas estão-se a repetir imensas vezes exatamente para garantir a relação entre as tabelas. E agora vão-me obrigar a preencher tudo da mesma forma. Quer dizer que eu vou ter de ir buscar o land cover units daqui para aqui outra vez, mas não vou poder fazer aqui, vou ter de fazer aqui em baixo. E agora tenho que rezar para que isso funcione. Não funciona aqui. E isso pronto, acaba por ser aquele processo de tentativa e erro de tentar fazer com que isso funcione. Vou fazer um rename. Sim. E uma das versões das especificações técnicas, o nome de cover dataset era uma tabela alfanumérica. Depois passou a ser uma feature class. E o facto é que isso dificulta depois a forma como a gente interpreta os dados. Tendo agora aqui, no Land Cover Unit, ele está-me a dizer que os valores possíveis são só 0 e 1. Mas aqui já tem vários valores possíveis para o Land Cover Observation. E agora as coisas começam a complicar. E quando começa a complicar e eu não sei bem o que é que sei fazer, o que vem é ver a validação das instâncias e vão começar a dizer onde é que eu tenho os meus problemas. E a gente está resolvendo de cada vez. Ele está a ter problemas de cardinalidade no member. Ele diz que os valores só podem ser 0 ou 1, não posso ter vários. Significa que isto aqui fica mal feito. Como isso fica mal feito, eu vou ver o show map, vou fazer o show mapping. Ele vai mostrar aqui em baixo a operação que eu fiz quando defini a geometria. E eu vou apagar porque já sei que aquele degeneram. Facilite.
e ele vai-me remover o mapeamento que está ali feito. Agora, se eu tenho forma de fugir a isso, vou tentar. Eu não quero preencher o member porque já sei como dá problemas de cardinalidade. Pode não ser o mais correto, mas vou tentar fugir ao preenchimento desse campo. Vou definir um valor para o facto de não o querer preencher. E vou fazer um assign e vou ver se funciona. Vou dizer que não se aplica. Se vocês repararem, a code list aqui fica diferente. Aparecem valores diferentes. Isso também é uma coisa que ainda não consegui perceber, porque ela adminha da Directive Inspire não me tinha aparecido essa code list. Tenho quase certeza que tem a ver com o fato de a gente estar a trabalhar com GML e porque estamos a falar de campos de geometria ou alguma coisa assim. É uma das coisas que é para explorar e que assim que houver informação sobre isso, a gente transmite. Pronto, agora vou ver qual é o problema que ele me diz. No nosso cover dataset tem um problema de cardinalidade no nome. Vou ver onde é que ele me está a dar o problema. No cover dataset tem um problema de cardinalidade no nome, exatamente, porque é um campo obrigatório de asterisco e eu não me lembrei de o preencher. Significa que eu tenho esse campo preenchido na minha tabela de origem, tenho aqui o name é o dataset que eu estou a trabalhar, que é a 2006 e a terceira, e vou fazer correspondência daqui para aqui. Vou fazer rename, porque já tenho esse dado na minha source e vou passar para o target. Ele vai dar problemas de validação, agora porque falta-me aqui esta parte. E agora eu vou procurar onde é que eu tenho a minha nomenclatura de CLC. Não tenho aqui, tenho outros ficheiros para fazer o import de um source schema diferente, que há de ser qualquer coisa de nomenclatura, exatamente, don't cover nomenclature, só aceita XLA, por isso é que eu exportei, para fazer finish. Ele tem o mesmo target schema, mas não tem dados, porque eu tive fazer outra vez o import do source data. Sempre que vocês inserirem um schema novo, têm que fazer o import de data, porque senão ele nunca reconhece os dados que estão dentro da tabela, da feature ou da shapefile. Vou novamente aqui, faço abrir, digo com o que é que eu quero fazer correspondência, skip first line, sempre porque é o make-up style do Excel, e vou fazer finish. E ele vai levar uma instância, faz sentido que eu possa trabalhar com uma nomenclatura. A nomenclatura de CLC, é uma só. E agora o que é que eu preciso aqui? Preciso saber o nome do meu documento. E agora eu vou confirmar se tenho essa informação aqui preenchida. Venho aqui, botão direito rato, properties, e vou ver quais são os valores que ocorrem. E eu não tenho o meu nome de documento. Tenho o ficheiro online. E então não é isso que me interessa. Vou buscar outra tabela. Import source schema. E vou buscar a minha tabela do documento. Abrir. E vou importar o source data da tabela que acabei de acrescentar. Document citation. Document citation, ok. Next, finish. Agora vou ver se tem aqui o documento que define a minha nomenclatura. Vou ver as propriedades. Está aqui. A documentação da minha nomenclatura está no relatório de especificações técnicas de elaboração do CLC. Portanto, é esta informação que eu preciso. Se eu já tenho essa informação, eu vou passá-la daqui para aqui através de um rename. E ele vai-me popular o campo na target schema com essa informação. Claro que eu estou aqui a fazer esse mapeamento assim um bocado de cor. Se vocês preencherem a matching table previamente,
Não tem que andar aqui às aranhas à procura das coisas. Vocês definem logo qual é o valor que querem introduzir na target scheme, onde é que ele está, qual é a tabela que está e exatamente qual é o conteúdo. Assim é muito mais fácil de fazer o mapeamento. Vamos ver mais visualização de instâncias. Ele agora está a dar problemas de cardinalidade. Porquê é que ele está a dar problemas? Porque provavelmente não tem nada preenchido. Não está, não. Porquê? Ele não me está a reconhecer isso aqui. Daqui para aqui. Tem que fazer um retype. Será? Aqui para aqui. Ou será que é suposto ser este? Deixa eu ver, experimenta outra vez. Falta-lhe um join. Pois, os tais joins que ainda não fiz. Pronto, mas eu também não vou complicar. É de copiar o conteúdo que me interessa, tal como eu fiz já de fazer. Venho aqui, copio, venho aqui e faço um assign. O problema é se fossem vários valores e não podia fazer isso assim, não é? Não podia gravar dessa maneira. Pronto, e ele valida-me as instâncias todas. E por aí fora tinha que preencher todas as outras tabelas. Aqui no Don't Cover Observation obriga-me a ir buscar de source schema. Por isso, se vocês conseguirem ter o máximo de informação possível, tudo é na mesma tabela, na mesma shapefile, é muito mais fácil do que estar sempre a importar os source schemas e os data. Pronto, como vocês já estão assim com arte que precisa de um cofre, eu vou apertar a missão, vou apertar esta missão e vou-vos mostrar o projeto tudo, o alinhamento tudo feito. Ok? Minimizar aqui. Matching table. Validação do projeto. E vou-vos mostrar o projeto que eu fiz em casa. Para vocês verem o mapeamento perfeito de um lado e do outro. Porque eu sei que isso é extremamente cansativo e está a ouvir falar e não está a fazer ao mesmo tempo é doloroso. Por isso eu vou despachar aqui o assunto. Vou abrir então o projeto que eu fiz em casa. Às vezes dá erro. Às vezes implica fazer tudo de novo. Mas eu espero que não seja preciso. Mas isso é essa vantagem. Ele guarda esse pacote de tudo. Dos dados que a gente transformou. A gente pode guardar o alignment só. Depois podemos trabalhar com partes do projeto e por aí fora. Podemos dizer que queremos guardar o projeto num zip e deixar o alignment fora, ou seja, toda a componente de mapeamento fora. Pronto. Isso ele vê. Agora está. Agora está a gravar? Não está. Ok. Pronto. Eu vou repetir que é para ficar com isto na gravação. Antes do computador bloquear, eu estava a tentar abrir o projeto que tinha feito em casa com o mapeamento de todas as features que eram obrigatórias em termos de Schema Inspire com base na minha informação de base suplementar. E o resultado foi este. Ele preencheu-me aqui todas as minhas features e tabelas do target schema. Obviamente que eu acabei por preencher só os campos obrigatórios e os menos críticos porque percebi que ao tentar preencher isso com cozinhas a coisa depois começava a correr mal. E o resultado final é este. De um lado eu tenho muito mais informação, do meu lado esquerdo, porque eu tenho a informação toda muito partida, mas é tal como eu estava a dizer.
como há muita coisa aqui que pode ser posta na mesma tabela, isso facilitar a vida, podem juntar a informação toda e depois utilizam sempre a mesma tabela, o pai sempre a mesma para fazer mapeamento no target schema. A minha só está assim tão partida porque corresponde às tabelas e às features da base de dados Inspire. Entretanto, antes de avançar, a colega Aurete, do NEC, estava a fazer uma questão no online que tinha a ver com o GML base. Que ela não estava a perceber como é que, o que é que estava no meu target schema que corresponde ao GML base. O GML base, visto sozinho, e que ele não dizia, é basicamente composto por estas tabelas. E eu, o GML base basicamente tem a informação que é comum a vários temas. E eu tenho isso cumprido no meu projeto porque eu tenho informação de contato da entidade responsável pela criação do CLC, tenho a citação da documentação, não tenho a legislação porque não é aplicável ao caso do CLC, mas há muita gente que tem esse caso. Por exemplo, os PDMs têm legislação associada com os regulamentos e aí era preciso preencher aqui esta tabela. Informação de jornal oficial, também quando se aplicar, eles pedem o ISBN ou o ISSN e a identificação do jornal oficial. A related party é a tal entidade que é responsável pelos dados e tem o contato da pessoa responsável e qual é a posição dentro da organização, etc. E o Thematic Identifier. O Thematic Identifier acaba também por estar vestido no target schema a partir do momento que a gente o vai sacar o site de Inspire. Isso para responder à questão da Aurete, porque ela não tinha visto eu importar o GML no target schema, enquanto que no caso da apresentação da Teresa Zuna, que depois onde vê aqueles dois vídeos, os primeiros que estavam no meu prazo, ela faz também a importação do GML base, não sei se para o projeto, mas pelo menos para a tabela dela, para o matching table, ela inclui os combos porque percebeu que faltava essa informação no destino. Pronto, o meu projeto é só ter essa parte. Eu como tenho as minhas instâncias todas validadas, posso considerar que está a modo de ser exportado para GML, o meu resultado. E então vou utilizar aqui esta função que é o File Export Transform Data. E ele vai-me dar vários formatos possíveis para exportar e eu vou escolher este, que é o tal que eu indiquei na apresentação, que era por causa de se esquecerem quando estivessem a fazer este processo. No entanto, existem as outras opções que estão aqui apresentadas e que são basicamente as que correspondem aos formatos dos dados de input. Este é que permite depois fazer tal validação do curso do Inspire e a criação dos serviços. Vou fazer Next, vou dizer que quero guardar isto aqui, vou dar um nome, SS familiar, guardar, e vou pedir a ele para me fazer uma primeira validação do XML. Isto é o primeiro passo da validação, é ativar aqui nesta janela, nesta fase do processo de exportação do GML. Aqui ele dá-me essas duas opções. Eu não tenho mexido aqui nisto, mas acho muito sinceramente que e ainda tenho que discutir isso com a malta que está a trabalhar no Whale. Eu acho que um dos problemas da validação que aparece a determinada altura tem a ver com a codificação do EPSG no GML. E eu acho que este é que é o mais correto, porque faz referência ao GC e deve contornar um conjunto de erros que eu obtive na parte da validação, porque eu não consegui concluir com o processo de início ao fim, não consegui validar com o oxigênio e o ENF Plus consegui a determinada altura, no outro dia depois não consegui, tinha exatamente os mesmos dados, portanto aquilo ali ainda está muito incipiente. Eu vou selecionar aquela opção porque acho que é o que faz mais sentido. Aqui a gente não está a mexer nisso, porque ainda não estamos a entrar na questão dos serviços de download,
mas acho que depois, a determinada altura, deve ser necessário preencher esse quadro. Não sei, por isso não me vou meter por aqui. A seguir, seleciona-se o Pretty Print XML, basicamente é para a expressão XML mais fácil de interpretar o menu, deve o código tudo mais estruturado, por isso é que se chama Pretty Print. Aqui a gente mantém a opção que está ativa e basta fazer Finish. E ele vai-me validar o XML e vai-me dizer se correr bem ou mal. Ele diz que o meu ficheiro XML é válido. Isto não significa que o meu XML está válido e pronto a dedicar ao serviço. Significa que só em termos de estrutura é que está bem. E que cumpre os requisitos da diretiva Inspire em termos de preenchimento de campos. Portanto, este seria o primeiro passo. Era efetuar a transformação aqui e a exportação para o XML. Eu vou fechar este, acho que não preciso guardar isto. Vou minimizar. Pode ser que antes depois tenham questões que queiram ver mais em concreto. Vou fechar este. E portanto, a validação nesta fase. Antes da validação, posso fazer a visualização disto. Para tentar perceber qual foi o resultado da minha informação, tal como eu mostrei no prazo e abri no Gaia e abri no QGIS. Eu vou abrir no Gaia, porque o QGIS é mais simples e a partir de toda a gente já mexeu. O Gaia tem a versão 3.4, que a partir é mais recente. E para adicionar o meu XML aqui, basta vir a Tools, Add Layers. Digo que quero ir buscar um ficheiro. Eu vou remover para não dar confusão. E vou ao meu diretório, onde guardei o meu XML, ou GML, que acabei de exportar a partir daquele projeto. Onde é que eu pus isto? Na validação. Exato. E vou abrir. E pode ter corrido bem ou pode ter corrido mal. Vou adicionar layers. Foi mal. Porque ele não me mostra aqui informação nenhuma. Mas às vezes dá um bocadinho de tempo a reconhecer a informação. Version, exato, version. Obrigada, Francisco. Version 3.2. Depois se eu clicar aqui, ele mostra-me a minha informação. É um aspecto esquisito, mas eu já vos vou mostrar porquê. Porque ele aqui está tudo com a mesma cor. Mas se eu vier aqui alterar isto para empty, já me aparece o meu ficheiro tudo que corresponde à ilha terceira, né? Unidade de trabalho CLC, e tudo direitinho. Se eu vier aqui com o Identify, saber que classe de ocupação de solo é que corresponde àquele polígono, ele mostra-me isto tudo assim, que é basicamente uma transposição de todos aqueles campos que eu tive que preencher no Rails, ele mostra-me tudo tal e qual como a gente deve ver. Ground Cover Unit é composto pelo Inspire ID, que por sua vez tem um Local ID e um Namespace, tem uma data de introdução da feature na tabela, uma data de alteração e de revisão, qual é a geometria, depois tive que preencher o Land Cover Observation e essa informação está disponível neste site. Não tenho mosaicos, não tenho data de observação aqui preenchida, o que é mentira, mas pode ter a ver com o facto de eu ter posto mal aqui alguma coisa. Land Cover Dataset também tenho o tal, o meu tal namespace com o local ID unit, porque eu só tenho um objeto na tabela, tenho outra vez as datas, tenho o extent, tenho qual é o nome da minha informação, tenho a documentação, tal como vos tinha mostrado, e pronto. Há aqui um conjunto de campos, ou seja, a gente teve que preencher aquilo tudo e no fim o que ele resulta é nisto, é neste tipo de GML. Claro que eu gostava de ver isto muito mais preenchido, porque sei que a gente pode tentar melhorar a informação que temos, mas a minha preocupação foi só preencher os campos obrigatórios e garantir que passava na validação. Eu acho que depois quando se fizer o esforço de preencher mais campos e os obrigatórios, depois fica com um aspecto diferente. E é isso que a Comissão Europeia quer ver, é essa informação, são esses detalhes dos dados que eles precisam. E as pessoas conseguem garantir se fizer a harmonização e ele vier e se o ficheiro resultante estiver codificado desta forma. O Gaia permite ver a estrutura do GML de uma forma muito mais
interessante do que nos outros softwares. Até porque só aqui é que se consegue ver também a questão das relações entre as tabelas, as features dos parents e os child. Agora, se eu visualizar isso no QGIS, não vou guardar isto, abrir no QGIS, numa versão qualquer, e também se consegue importar no ArcMap, mas é preciso a tal extensão do Data Interoperability Tools que não que é paga e a maior parte das pessoas não tem acesso a ela. Isso é só para a visualização dos resultados. Só para ver se está tudo bem, se houve alguma coisa que se perdeu em termos de geometria, se aquilo que a gente preencheu, se afinal devia ter sido feito de outra forma, ajuda a visualizar o resultado do nosso trabalho de transformação. Salvar aqui, vamos abrir o QGIS. Entretanto, posso-vos mostrar uma matching table, aquela matching table resultante daquela funcionalidade nova do site Inspire, em que se escolhe os nossos objetos e ele depois automaticamente clica-se no botão para a transformação do ele também dá a possibilidade de escolher o Objet Excel, não sei se recordam. Este Objet Excel que ele nos dá, ele diz-nos quais são os objetos que a gente tem que preencher, que são aqueles que a gente já viu no ele, e quais são os campos que eles vão pedir. E assim depois é muito mais fácil fazer correspondência para o nosso esquema. A gente aqui diz como é que se chama a nossa informação, qual é o tipo de dados que nós temos, a documentação, qual é os atributos que são associados, como é que eles se relacionam, etc. Quando estamos a falar de casos de complex sites, que é o caso do land cover, ele mostra todas as outras tabelas, para além dos objetos geográficos, para além dos dados da informação geográfica, todas as tabelas alfanuméricas que também precisam de ser preenchidas. E é por isso que aparecem aqui outras tabelas e outros tipos de campo que necessitam de ser tidos em conta. E ele também indica quais são os code lists que eu vou precisar de utilizar para poder preencher esse esquema. E aqui diz-me quais são os códigos de codificação dos caracteres. Isso foi outra das coisas que nos a perceber que provavelmente este, que é o tal que eu seleciono automaticamente, será o mais correto de utilizar e não o UTF-8. Mas isso é uma questão que eu depois tenho que ver com mais calma. Agora, no QGIS, vamos abrir o GNL de forma simples, como se fosse uma camada vetorial. Eu vou dizer que quero abrir um ficheiro, onde é que ele está, vou procurá-lo. Não sei. Vou abrir. O sistema não é esse, mas eu vou deixá-lo assim porque ele já escolheu deste lado de trás. E portanto, ele identifica-me logo que eu tenho, ele reconhece logo que eu tenho dois datasets de informação, duas features. Uma delas tem o objeto, que é o tal retângulo da unidade de trabalho de terceira. Ele reconhece um land cover unit que tem os tais 240 períodos. Eu vou adicionar todos. Ele pergunta-me novamente qual é que é o sistema de coordenadas. E ele fica. Não está aqui com um problema. Um está aqui, outro está aqui. Agora deixa-me ver se eu percebo o que é que se passa aqui. Vamos cover dataset. Também é esse problema que ainda não consigo perceber muito bem o motivo dele, mas eu vou falar um dia desses. Pronto, ele aqui dá todos os campos que nós preenchemos, o namespace, parte toda do Big Inlet Spawn e não sei o quê, mas depois não aparecem os outros dados que eu vi no Gaia. E agora se eu fizer o mesmo para o Land Cover Unit, se fizer um aproximar à camada, ele deve ser baralhado por causa do projeto que está aqui on the fly, depois está de um lado está de uma maneira, depois de outra. Mas é possível perceber que os dados existem, estão aqui e têm as características que nós lhes damos no web. O problema é que ele só dá informação assim, básica, não dá assim mais nada de importante. Pronto. É muito mais interessante visualizar o resultado no Gaia. Pronto. Francisco já tem novidades, todos os dias há novidades
sobre o ele. O Francisco Caldeira tem-se dedicado bastante à resolução desses problemas e, por visto, a gente todos têm tido os mesmos problemas, o que é ótimo, porque assim a gente partilha muito conhecimento e os processos. Pronto, agora eu vou passar para a validação e depois vou deixar a nossa querida Auládia falar e mostrar o projeto que tem feito. Vou fechar isto aqui. Pronto, a validação, tal como eu disse na apresentação de manhã, está muito verdinha. Por isso é que eu ainda não me preocupei muito em perceber porque é que os nossos GMLs e os GMLs não estão a passar muito bem na validação. Eu vou fazer muito rapidamente, também não quero estar aqui a ocupar o tempo todo. Eu pus aqui no TXT o endereço do validador daquele italiano, do validador italiano, que, por visto, isto é uma última versão que eu já tinha utilizado e não sabia que era a versão mais recente e que era uma novidade. E depois fui confirmar e afinal já tinha utilizado uma versão mais recente. Porque a ferramenta está sempre a trabalhar nisso. Basicamente, é tal situação que tem que se fazer um registro. Clico aqui no Inspire, quero validar de acordo com o Inspire e ele explica-me que tipo de validação é que faz. No final de cada documento de especificações técnicas há um anexo que se chama ATS, que são os Abstract Test Sheets. E eles têm uma lista de testes que são obrigatórios para cada tema. A gente normalmente nunca chega a essa parte do anexo, a gente já está muito mais preocupados em perceber os URLs e a relação entre os temas e como é que se preenche, mas a verdade é que há um conjunto de regras definidas para cada tema no final do documento e essas regras estão referidas aqui no F+. Eu aqui, basta-me selecionar o tema que eu quero validar, e é o Land Cover, e ele diz-me, mostra-me aqui todos os tipos de validação que ele me obriga a fazer de acordo com as especificações técnicas do tema e de acordo com a versão do tema. É isso tudo. E, portanto, eu se quiser fazer testes específicos, eu clico aqui sobre os testes específicos que quero. Se eu quiser fazer todos os testes de uma vez só, clico aqui no All Tests e faço um login para executar esses testes. Vou pôr o meu username, é a minha password, porque eu já me registrei previamente, mas é muito simples, não? O registro normalíssimo. Vocês recebem um e-mail com isto, a confirmar. Eu já tenho aqui uma sessão antiga, vou apagá-la, só para não fazer confusão, e vou fazer uma nova sessão. Seleciono os valores que me aparecem aqui, não há muita opção. E vou dizer que a minha sessão é sessão amigável. E vou fazer um start. Ele aqui mostra-me o progresso do teste. Mostra-me do teste não, que ele ainda não está a fazer, mas estava a ir sacar o GML e os ficheiros que são importantes para fazer a validação. Ele aqui pede-me para dizer onde é que está o ficheiro GML que eu quero validar e eu vou lá novamente ao meu disco buscar o GML resolução do trabalho que a gente vai fazer. GML, abrir. Ele aqui pergunta-me que tipo de validação com base em que é que é fazer o teste. Eu vou dizer que quero o Land Cover versão 4 e vou fazer start. Pronto, e eu não passei no teste. Está aqui fail. Já houve uma altura em que eu passei e aparecia aqui. E ele agora está a dar um fail aqui na minha validação. E eu vou tentar perceber qual é que há os problemas que ele encontrou. E ele identifica-me aqui várias coisas. Sim, eu sabia que alguém ia perceber. Pronto, eu estou a fazer uma validação. Só é assim, ele não me parece a versão 3 ali, porque não é mais recente, aparece-me o 4. Aparecia a 3. Eu acho que não. Vai lá, vou fazer de novo.
Eu tinha a esperança que ninguém reparar. Pronto. Vou fazer aqui um stop e entrar outra vez. Está certo. Não posso ter algo bom. A pessoa quer fazer as coisas para vocês se sentirem motivados. Pronto, land cover. E agora vai dizer que vai fazer o teste. E em vez de selecionar a versão 4, eu vou fazer outra coisa. Mas é bom sinal, falta o teste ainda. Access, teste. E vou fazer Start New Session. Vou buscar o meu GML, como que eu chamar. O mesmo. E aqui, em vez de selecionar a versão 4, ele aqui tem a versão 3 dos Protected Sites. Eu vou fazer o Skip Schema Front Test. E vou rezar para que funcione. Que acho que não vai passar tão mal. Pronto, isso significa que eu tenho que melhorar o meu alignment. E pronto. Tem muita coisa para aprender, a gente ainda está a aprender, por isso é que fazer na mesma. E agora, o meu trabalho de casa vai ser olhar para aqui e pedir ajuda ao Francisco para perceber onde é que estão os meus erros, o que é que eu posso alterar, mas isso ainda é um campeonato que ainda não entrei nele. E depois desse campeonato, é o campeonato do oxigênio, que ainda é mais exigente em termos de validação. O oxigênio é outro validador XML e de outros tipos de dados, que não é grátis, é pago, e esse aqui é o trial 30 dias, tal como toda a gente tem feito, e basicamente, de 30 em 30 dias, a gente saca uma nova versão com um e-mail diferente, para conseguir, não sei se ia ter dito isso aqui. Pronto, eu vou importar na mesma o meu ficheiro, posso alterar a data do PC, pois, mas isso depois disso dá problemas com os outros ficheiros, já é muito complicado. Vou fazer o open do meu ficheiro. Também não disse isso. O pessoal está a dizer que pode alterar aqui a data do PC para também contornar o problema do trial, mas depois isso pode trazer problemas com outros programas. Eu já fiz isso uma vez e não deu muito certo. Vou por aqui então, só para finalizar, o oxigênio, já sei que não passou no F2, muito menos no oxigênio, mas na mesma vou pôr aqui, só para vocês verem o que é que faz. Abrir. Deixa eu ver se fiz isso bem. Deve estar ainda a processar aqui isto. A questão diz alguma coisa sobre a parte do oxigênio. Que é aqui? Opa, vamos outra vez. Já está, ele estava a usar algum tempo. E escolhe-se a primeira opção. O XML document, vou deixar isso que não precisa que seja nada. E ele vai-me abrir o meu documentos. Espero ver. Deixa eu ver se ele faz aqui. Ele está um bocadinho lento, ele está aqui e fica um bocadinho cansado. Deixar isto. Eu não quero que ele engate outra vez e que se perca aqui a partilha da ecrã. Mas como ele é um bocadinho grande, ele pode dar um warning no início e acho que é o que vai acontecer aqui. Ele diz que tem demasiadas linhas o código, basicamente, e ele diz que tem feedback. Depois, foi como acontecer 2 ou 3 vezes. Francisco está a confirmar que vai dar o erro, o aviso. Pronto, ele está a importar o GML para aqui, está a abrir o ficheiro.
por acaso até não correu mal. Ok, ótimo. Vou fechar isto. E esta é mais uma forma de ver aqui o Gmail. Agora, para fazer validação disso, supostamente vamos aqui, validate with, eu vou buscar aqui, aqui, a gente, não percebi, porque tens que ir buscar o esquema, ao site do Inspire, o esquema do Tama. Tu vais validar o teu projeto, o teu GML, com base no esquema do Inspire. Ele vai-te fazer a comparação e vai-te validar se está tudo bem certo. Por isso é que não basta fazer validar, senão ele não sabe com base em que é para validar. E então o que é que eu tive que fazer? Fui ao site do Inspire e sei que os esquemas, que são os XFDs, que armazenei também na minha pasta. Fiz aqui esquemas e saquei o esquema para o Noncover Data 3 e para o Noncover na Macro, porque eu também preenchi isso e tenho um projeto do ele para isto, mas não mostrei porque senão não vai sair daqui. Pronto, e também saquei o 4, mas para ser verdadeira, vou buscar o Noncover Data 3 e digo ok e ele vai-me validar com base naquele XSD. Já fiz a generação. Não. E vai dizer qualquer coisa aqui e eu tenho quase a certeza que não vai passar, porque não tendo passado ali no Word, pronto, tem a validation failed. E portanto, agora o próximo passo é estudar os erros, onde é que errei, o que é que eu posso melhorar e o que é que eu posso harmonizar que não harmonizei e tentar obter um resultado verdinho aqui em baixo. Validation failed. Mas tem muito custo a dizer que a Ládia, que vai fazer a sua apresentação assim, consegui fazer os passos todos e consegui validar mais ou menos. Mas então era interessante ver se validava ou não. Mas a Ládia trabalha aqui no Urac, só fazer essa apresentação, que ela também tem feito um trabalho muito interessante para a minimização dos dados que eles têm, o que é ótimo porque nós, a gente assim sabe que não somos sozinhos nesse campeonato e tem sido muito interessante partilhar experiências com a Ali e com o Paulo Amaral e eles foram convidados, a Urac está a dizer que está a servir música. O pessoal do Greco foi convidado a fazer uma apresentação sobre o trabalho que tem vindo a desenvolver aqui no LDRAC, no âmbito do Directive Inspire, no que diz respeito à administração dos seus dados. E eles vão a Lisboa fazer essa apresentação e é com muito orgulho que passo a palavra aqui à Ládia. E quero uma vez mais agradecer o apoio tudo que temos tido dos colegas da DGT, do Francisco Caldeira e toda a gente que tem estado envolvida aqui no processo e nos tem ajudado imenso e tem sido muito gratificante, tem sido um desafio muito bom.